Para o nosso terceiro dia do minicurso, do segundo minicurso de Marx, Estratégia Política, a Questão Militar. E hoje nós vamos ter a aula aqui do Felipe Correia, que é doutorando na Unicamp e da Coordenação Anarquista Brasileira, sobre a Federação Anarquista Uruguaia. Então acho que, sem mais delongas, passamos a aula. Bom, boa tarde aí a todas e todos. Eu vou iniciar então essa apresentação sobre a Federação Anarquista Uruguaia com foco na questão da luta armada e da violência revolucionária neste período que eu estou colocando aí de 1968 a 1973. Depois eu vou passar algumas referências aí para vocês. Tá? Antes de tudo, gostaria de fazer um agradecimento formal ao convite do G-Marx. Tá? Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês, e assim como ao público também que compareceu nesse curso e a oportunidade que foi aberta para a gente discutir anarquismo, que justamente é o meu segundo ponto ali, dizendo que o anarquismo ele é muito pouco conhecido dentro e fora das universidades. Ele é muitas vezes conhecido por aquilo que as pessoas falaram e muitas vezes seus inimigos, seus adversários, e pouco conhecido por sua prática, por sua teoria de base histórica. E é isso que nós vamos ver aqui. Então o que eu pediria para vocês é tentar um pouco se afastar das coisas que vocês ouviram dizer e daquilo que vocês leram porventura em algum lugar, para a gente tentar se concentrar de cabeça relativamente aberta nessa experiência. Eu vou passar no próximo período para vocês algumas informações, um estudo que a gente poderia chamar teórico e histórico, sobre a experiência da Federação Anarquista Uruguaia, no período que a historiografia chama de ditadura constitucional, que vai, nesse período que eu vou avaliar aqui para vocês, de 1968 a 1973, dando foco, de acordo com o que foi pedido aqui para o curso, na questão da luta armada e da violência revolucionária. É importante colocar que isso que vai ser exposto aqui não é uma reflexão abstrata de um ou de mais militantes, nem somente uma prática que foi levada a cabo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma prática política que foi desenvolvida. Então tudo que está aqui explicado na teoria, isso foi levado a cabo nesse período de 68 a 73 pela Federação Anarquista Uruguaia, e também foi teorizado muitas vezes a posteriori pelos militantes dessa federação que formalizaram, vamos dizer assim, posições que já vinham sendo defendidas e praticadas por essa organização. Para a bibliografia, eu estou utilizando, a gente tinha indicado para vocês lá no site do curso, um documento chamado de COPEI, eu estou aqui com a versão uruguaia original, tá? E aqui também a versão publicada em português, que também está disponibilizada no site, e eu, ao final da apresentação, coloco a bibliografia toda se vocês tiverem interesse. Eu recorro também a um livro que acho que infelizmente a gente acabou de vender a última cópia ali, que chama Um Partido Anarquista, escrito pelo Ricardo Ramos Rugai, que é um estudo de pós-graduação da história, sobre a história da trajetória da Federação Anarquista Uruguaia, e recorro também a alguns materiais produzidos pelos próprios militantes. Esse aqui é o 4º volume de uma série intitulada Ação Direta Anarquista, escrita pelo Juan Carlos Mechoso, que é uma figura importantíssima da fundação da FAO, que permanece vivo até hoje, é militante até hoje, foi fundador em 1956, preso 12 anos, torturado, nós vamos ver um pouco da história deles. E essa aqui é uma entrevista que eu fiz com ele há alguns anos também, estou utilizando como base, assim como esse volume que saiu no Uruguai também, que é sobre a história da esquerda, e que esse volume é sobre a história do Juan Carlos Mechoso, que é esse último que eu falei para vocês. Então, é mais ou menos essa fonte, essa bibliografia está citada ao final, e eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. Primeiro, eu vou dar uma contextualizada, o que estava acontecendo no Uruguai nesse período que nós vamos tratar. Segundo, as grandes linhas da história da Federação Anarquista Uruguaia. E terceiro, a discussão de estratégia com o foco na questão das armas e da violência. O documento
se algum de vocês leu, não é? É um documento que foi produzido em 72, nós vamos ver o porquê desse nome, que é o nome de um partido conservador venezuelano, né? Ele passa principalmente por essa análise de contexto e a discussão estratégica, né? E teoriza, como eu disse, práticas que foram levadas a cabo desde o início dos anos 60. E a cada abertura de capítulo, né, eu fiz uma breve homenagem, né, a alguns desses militantes que tombaram, né, no processo da ditadura uruguaia e argentina, né, obviamente são muito mais do que eu trouxe aqui só 4. Então a gente começa aqui, né, no nosso capítulo de contexto com o Alberto Pocho Mechoso, né, operário da indústria da carne, feirante, morador e militante dos bairros de periferia do Cerro de La Terra, né, em Montevidéu, membro da Organização Popular Revolucionária 33 Orientales, que nós vamos ver o braço armado da Federação Anarquista Uruguaia, preso, torturado e morto pela ditadura, né, seus ossos foram encontrados há 2 anos, né, quando houve aquele cruzamento dos bancos de dados entre os desaparecidos uruguaios e os DNAs que haviam encontrado na Argentina, né, o seu corpo estava dentro de um barril com cimento, tinha sido jogado dentro do oceano, né, e seu corpo foi resgatado, enviado à família faz 2 anos, né, mas foi uma figura muito importante. Abrindo o contexto, né, o que estava acontecendo no Uruguai nesse período de 68 a 73? Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês, então não vou passar com detalhes por todos os aspectos, né, mas vocês podem depois ter acesso e ler isso com um pouco mais de detalhes, e quem tiver interesse em se aprofundar pode procurar a bibliografia que eu indiquei. O que estava acontecendo é que desde os anos 50 o Uruguai vivia, né, uma crise bastante significativa, né, que começa a se aprofundar ainda em meados dos anos 50 e que só vai se agravar com o passar dos anos. É uma crise avaliada muito em função do capitalismo dependente do Uruguai, né? Era um modelo de capitalismo que dependia das exportações, do crédito, da tecnologia industrial, e que com o final da Segunda Guerra e a recuperação da Europa começa a ter problemas de exportação, não é? Tem uma diminuição significativa das importações e começa uma crise econômica bastante relevante que vai implicar o estancamento da produtividade, queda de investimentos, fim das reservas cambiais e aumento de dívida externa. Nesse contexto, né, como a Europa passa, né, a importar menos, os Estados Unidos, que também importavam bastante, ganham relevância nesse cenário, né, e havia um interesse dos Estados Unidos no Uruguai particular em função dos interesses geopolíticos, né, e começa a haver uma influência dos Estados Unidos para a promoção das políticas neoliberais e também da militarização crescente do país, que nós vamos ver, né? Esse processo ocasiona conflitos entre as classes dominantes uruguaias, né? Então, nesse processo de crise, há setores da burguesia uruguaia que começam a entrar em contradição e em conflito um com o outro, e isso possui graves consequências para os trabalhadores. É um momento em que há muita precarização, desvalorização dos salários, né? Principalmente por meio do processo de inflação. Ao mesmo tempo, um crescimento bastante significativo da mobilização dos trabalhadores. O Uruguai é um país, como vocês sabem, que desde o século XIX teve uma tradição sindical muito forte, né? O sindicalismo revolucionário chega lá ainda nos anos 1870, né? Conforma uma força preponderante dentro do movimento operário uruguaio, e o Uruguai vai se destacar por uma característica que é particular em relação ao Brasil e à Argentina, que é o fato de os seus sindicatos não terem sido atrelados ao Estado no início do século XX. Então ele continua até esse período com os sindicatos, vamos dizer, relativamente autônomos em relação ao Estado. Havia uma militância no Uruguai com foco principal nos sindicatos, mas também o movimento por local de moradia, né, chamado barrial por eles, né, comunitário, era forte, assim como o movimento estudantil. Em função da formação social uruguaia, o movimento de campesinos, né, de camponeses ou de trabalhadores do campo nunca foram muito fortes, né. O movimento sindical vem numa crescente de lutas, né, principalmente a partir dessas greves solidárias que acontecem no início dos anos 50, e o movimento que estava disperso, mas não havia uma central sindical única, estava em vias de buscar, né, uma unificação. E nós vamos ver que esse processo de unificação que se inicia em 56,
não é? Ele é reforçado, nós vamos ver pelos anarquistas da FAO, ele culmina em 1964 na fundação da Convenção Nacional de Trabalhadores, CNT, a central sindical que congrega, né, ao longo dos anos, um pouco depois da sua fundação, vai conseguir congregar praticamente a totalidade de sindicatos uruguaios. O fato desse sindicato ter um nome cuja sigla é CNT, a mesma sigla da Confederação Nacional do Trabalho, que protagonizou episódios importantes no período de 1936 a 39 na Espanha, não é à toa. Assim como as cores da bandeira, vermelho e preto, que também resume, né, e acaba por demonstrar a influência relevante que os anarquistas tiveram nesse processo. E há dois movimentos revolucionários ou de radicalização importantes que vão ter influência nesse período. O primeiro deles é a Revolução Cubana de 59, não é? Essa revolução ela coloca em xeque a linha majoritária que vinha sendo recomendada pelos partidos comunistas do mundo, dentre eles o Uruguai, não é? Que afirmavam a inviabilidade da revolução por conta das armas, né? E a Revolução Cubana coloca uma perspectiva distinta, e depois, entre 70 e 72, 73, uma influência do processo chileno e dessa via chilena ao socialismo, que depois nós vamos ver vai fortalecer novamente as posições do Partido Comunista Uruguaio, que tinham sido relativamente enfraquecidas desde a Revolução Cubana. O governo, né, no meio desse conflito, buscando manter a dominação de classe, vai cada vez mais abrir mão dos pressupostos democráticos, né, alcançados ali por volta do início dos anos 40, e vai se tornando um Estado cada vez mais autoritário. Continuam as tentativas de atrelar os sindicatos ao Estado, e muito em função da mobilização dos trabalhadores, e o Estado não consegue fazer esse atrelamento. Uma reforma importante, chamada de Reforma Naranja, que aconteceu em 1966, aumenta o poder do Executivo, né, e o Estado vai investindo progressivamente na repressão. Há um período chamado de pachequismo, né, que foi durante a gestão de Jorge Pacheco Areco, né, que é um período em que as organizações combativas e revolucionárias da esquerda vão ser todas colocadas na ilegalidade. Somente o Partido Comunista Uruguaio é que não foi. Né? A FAO, portanto, a partir de 67, ela é colocada na ilegalidade e, portanto, a sua prática nesse período de 68 a 73 é quase que toda realizada na clandestinidade. Ela só vai se tornar legal, nós vamos ver no processo de 71, quando é criada a Frente Ampla, em que há uma tentativa do governo de promover eleições para legitimar o seu próprio processo. Né? Então, nesse período de 67, se inicia, né, esse nosso período aí chamado de ditadura constitucional e que passa, portanto, pelo período que vai ser discutido. O período nosso, que nós estamos tratando aqui, 68 a 73, em grande medida dá continuidade a esse quadro que eu apresentei. Por um lado, um aprofundamento da crise, né, que é constante e crescente. Depois, conflitos que são cada vez mais agudos e potencializam, né, terminam sendo potencializados pelas intervenções armadas, e aqui há um ator muito relevante que é o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros, né, um movimento guerrilheiro que está atuando desde a primeira metade dos anos 60 no Uruguai. No campo sindical, a força hegemônica é do Partido Comunista Uruguaio, nós vamos ver com uma posição bastante acanhada, né, de viés reformista, e que acompanha um pouco essa linha soviética no momento em que havia ainda um enfrentamento com a linha que vinha se desenvolvendo em Cuba. Há rupturas da institucionalidade tanto pela esquerda quanto pela direita, então nós vamos ver que esse processo de luta armada e os próprios atentados da direita, etc., vão caracterizar esse período como um período de instabilidade política, e o Estado vai progressivamente se endurecendo, de maneira que isso culmina no golpe de 73. Então, eu estou partindo de uma chave de que a ditadura uruguaia, ela na realidade, ela é o cume de um processo de endurecimento do Estado, de aprofundamento da crise, e que acaba sendo colocado como a única saída para as classes dominantes uruguaias. E aqui nós vamos entrar então nas grandes linhas da história da Federação Anarquista Uruguaia, e aqui eu estou homenageando o Gerardo Gatti, militante estudantil, depois dirigente sindical dos gráficos, fundador da CNT uruguaia,
membro da resistência obreiro-estudantil, nós vamos ver, foi um importante braço de massas da FAO, da Tendência, que também protagonizou episódios importantes dentro do sindicato da CNT, e da OPR 33, preso, torturado e morto pela ditadura militar. Breve histórico da Federação Anarquista Uruguaia. A Federação Anarquista Uruguaia ela é fundada em 1956, como fruto desse processo de radicalização das greves que eu contei para vocês ali, que vinha desde os anos 50, e a partir de uma conclusão de vários anarquistas que tiveram envolvidos nesse processo, de que era necessário uma coordenação anarquista para intervir na realidade com uma estratégia, com um programa determinado de maneira mais eficaz. Não é? E, portanto, passam a fazer parte desse processo de discussão militantes sindicais, militantes comunitários, militantes estudantis, e terminam por conformar esse organismo que vai se chamar Federação Anarquista Uruguaia a partir de 56. Há um fato importante, alguns anos depois da fundação, em 1963 e 64, a FAO sofre um racha importante. A FAO, nesse momento de formação, ela acabou agregando vários setores, inclusive com um perfil de militância bastante distinto. Havia um perfil, por exemplo, desses trabalhadores do Cerro, de La Terra, que eram os militantes sindicais vinculados à indústria da carne, que eram, vamos dizer, trabalhadores pobres, que se juntaram a esse processo. E havia também um pessoal do movimento estudantil ligado a diversas faculdades, dentre elas a Faculdade de Belas Artes, que já era um perfil um pouco diferente, uma militância que, em termos de origem de classe, não tinha uma origem popular, uma origem de periferia, de fato de pobreza, como era dos militantes sindicais, e entre outras iniciativas comunitárias, por exemplo, algumas de movimento de periferia, de ateneus, como por exemplo o Ateneu do Cerro, que se constituíam como centros culturais nas periferias de Montevidéu, e também alguns outros militantes que estavam envolvidos com projetos que a gente poderia chamar cooperativistas, de criação de comunidades, como foi, por exemplo, aqui no Brasil, a Colônia Sicília, um pouco essas tentativas de criar comunidades afastadas do capitalismo e que pudessem reproduzir ali dentro relações mais igualitárias, etc. Esse processo de cisão, ele se dá basicamente em função da Revolução Cubana, tá? Para o setor majoritário que permaneceu na FAO, esse processo da Revolução Cubana ele era muito importante, porque ele demonstrava na América Latina a viabilidade de um processo revolucionário por via das armas, não é? E havia também uma certa discordância em relação à estratégia para o próximo período. Qual deveria ser o encaminhamento político-estratégico da organização para enfrentar esse momento de crise e de endurecimento político? Isso dá um racha na organização. De um lado, vão ficar basicamente os estudantes das Belas Artes e a militância que depois conforma esse agrupamento chamado Comunidade del Sur, que tinha essa relação com o movimento cooperativista e essas comunidades, e esses ficaram para um lado e a maioria ficou para o outro, que era esses militantes que tinham origem nos sindicatos, etc. Por que isso é importante, gente? Porque o setor majoritário que ficou na FAO, que é o setor que vai levar a cabo as suas atividades, não era o setor que dominava as línguas, não era o setor que dominava os contatos internacionais e etc. Eu estou dizendo isso porque a história da FAO terminou sendo contada pelos militantes que saíram nesse racha de 63 e 64, que foram aqueles que mantiveram os contatos internacionais, que foram aqueles que acusaram a FAO de ser bolchevique, que acusaram a FAO de estar apoiando acriticamente o regime cubano, que são coisas que vocês vão encontrar, por exemplo, em parte da literatura que aborda esse tema. Então, isso é importante, porque a narrativa que eu estou colocando aqui é uma narrativa baseada nessa fonte que eu tenho trabalhado aqui de documentação, e também, em certa medida, é a compreensão dessa linha que permaneceu após 63 e 64 e que, com a saída desse setor, vamos dizer, mais heterodoxo, pôde aprofundar o seu programa e definir uma estratégia. Então, esse momento, a partir de 64, até o período de 65, 66, 67, a FAO vai
se articular, vai alinhar a sua estratégia de maneira mais bem definida do que no período anterior, que ainda era uma coisa bastante ampla. Já no início dos anos 60, a FAO conta com um aparelho armado e que protagoniza ações de propaganda ainda sem assinar e sem reivindicar isso, e possui, como eu mencionei anteriormente, uma participação bastante relevante. Nós vamos ver aqui, ela nunca foi majoritária dentro da CNT, né? Isso eu já posso até colocar para vocês. São algumas estatísticas interessantes, né? A população do Uruguai, nesse momento, era mais ou menos de 3 milhões de pessoas. A CNT, vai depender da fonte que nós vamos utilizar, mas assim, ela sindicalizava entre 300 mil e 400 mil trabalhadores. Ou seja, estatisticamente, né, levando em conta que a população de 3 milhões inclui menor de idade, etc., o sindicato ele sindicalizava mais de 10% da população uruguaia. Né? Então isso é um índice, para quem trabalha no sindicalismo, sabe que é um índice de sindicalização bastante alto. A FAO nunca foi a força majoritária dentro da CNT, né? Sempre a força majoritária foi do Partido Comunista Uruguaio. No entanto, a FAO, né, por meio, nós vamos ver aqui dos seus braços de massa, da tendência, da ROI, eu vou mostrar para vocês isso, né, se manteve como uma força secundária, chegando em geral a 1/3 dessa força. Por exemplo, se a gente pegar o final de 69, né, a influência da FAO era em 1/3, né, dos trabalhadores e dos sindicatos que compunham a CNT. Então, uma força de peso, porém nunca majoritária. A FAO trabalha para a unificação dos sindicatos, para a fundação da CNT e acompanha desde então todo o processo de greves que vão se radicalizar em 65 e nos anos em diante. Né? Aqui é o que eu coloquei para vocês, nesses 3 anos depois do racha, a FAO realiza essa reflexão, essa autocrítica e esse alinhamento estratégico, e vai impulsionar entre 66 e 68 a criação disso que eles chamaram de tendência combativa, que era, dentro da CNT, né, um setor, né, a articulação de um setor revolucionário, combativo, né, de perspectiva de transformação radical da sociedade, para enfrentar essa linha majoritária reformista do PCU. Então, essa foi a primeira ferramenta de massas que a FAO criou, né, uma tendência que reunia um setor ali do sindicato, os trabalhadores, né, de perspectiva combativa e revolucionária, em contraposição a essa linha reformista do PCU. Né. Depois, em 66, encabeça a construção do Comitê Uruguaio da Organização Latino-Americana de Solidariedade, né, em apoio a Cuba. Aqui é importante colocar que a FAO inicia esse processo, e aí vai acontecer o seguinte, né, depois eu posso contar um pouco de casos aí para vocês. Tem um companheiro nosso que estuda mais especificamente a FAO, o processo de luta armada, está aqui presente, também pode ajudar a gente a discutir, mas a gente estava conversando, a FAO inicia esse processo de constituição da organização, né, e depois recebe uma visita de Cuba, né, e a visita de Cuba recomenda, né, que apesar dos ótimos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela FAO, que ela deveria trocar o seu nome, né, porque esse nome anarquista era uma coisa que não pegava bem, principalmente nas relações que estavam sendo estabelecidas com a União Soviética. E a FAO disse, olha, nós não vamos nos vender por alguns cursos, visto que Cuba estava propondo que eles fossem fazer alguns cursos e tal de luta armada. Né. Desde então o processo complica, né, o PCU acaba assumindo a frente desse processo no Uruguai, mas de qualquer maneira, esse movimento que começa a reunir a esquerda combativa no Uruguai, em 67 impulsiona o que foi chamado de Acordo de Época. A Época era um periódico, uma revista da esquerda combativa uruguaia, e assinam esse acordo algumas organizações se comprometendo com alguns aspectos. Só o Partido Comunista Uruguaio, naquela situação, não assinou essa declaração. Né? Solidariedade às lutas de libertação nacional do Terceiro Mundo, socialismo como um projeto de longo prazo, o foco na classe operária e nos trabalhadores como sujeitos revolucionários, a necessidade de lutas de massa e lutas armadas e a necessidade de lutas ideológicas. Se vocês lembrarem, no momento que eu estava falando da conjuntura,
daquele momento que as organizações foram colocadas na ilegalidade, foram as organizações que assinaram esse acordo foi redigido pela militância da FAO, mas foram todas as organizações que assinaram esse acordo que foram imediatamente, né, alguns meses depois, colocados na ilegalidade, e portanto foi por isso que o PCU, né, diferente das outras organizações de esquerda, permaneceu na legalidade, né, de 67 em diante. Então, é como eu disse para vocês, a FAO vai ser colocada na ilegalidade em função desse acordo, né, em função desse processo de solidariedade, e vai permanecer assim por muitos anos, né. A FAO avaliava, nesse período, né, que era um período de ruptura institucional e que seria possível, né, impulsionar esse movimento combativo dos trabalhadores por meio das massas e das armas para um processo revolucionário, né. Então, para eles, era um processo ainda de indecisão, mas havia chance de se protagonizar um processo revolucionário no Uruguai, né. E em 1968, junto com os Tupamaros, a FAO impulsiona isso que ficou conhecido como Marcha Canheira, que foi uma mobilização muito importante dos trabalhadores da cana, que vêm numa marcha e fazem um acampamento grande nos bairros de periferia de Montevidéu, e nesse momento se começa a notar uma repressão grande, né? Então começam as prisões, começam as torturas, já os primeiros assassinatos da militância que esteve envolvida com esse processo. No acampamento, por exemplo, onde estavam os trabalhadores, o exército e pessoas ligadas a milícias de direita deram tiros nesse acampamento. Então começa já um processo complicado de enfrentamento, né? A FAO tem participação ativa em todo o processo de greve aí dos bancários, que são uma categoria ultracombativa nesse período lá do Uruguai, né? Os conflitos frigoríficos. Eu falo muito da indústria da carne, dos frigoríficos, porque a carne no Uruguai é um dos principais produtos de exportação, então a indústria da carne ali sempre teve uma força muito grande, principalmente nesses dois bairros que são bairros de periferia uruguaios, né? Em 69, a OPR 33, né, que eu falei para vocês, Organização Popular Revolucionária 33 Orientales, né, ela protagoniza um episódio que ficou conhecido na história uruguaia, rouba a bandeira, né, que eu até coloquei no início, a bandeira dos 33 Orientales, que é uma bandeira que está relacionada ao processo de independência uruguaia, aquela bandeira tricolor que está escrito Libertad ou Muerte, liberdade ou morte, que coincidentemente é o mesmo escrito da bandeira do exército maquinovista que lutou na Revolução Ucraniana, né, que segue a partir de 18, derivando um pouco do processo da Revolução Russa. Então, eles roubam essa bandeira nunca mais será recuperada pelos militares uruguaios, né, e a OPR, nesse período, né, entre o fim dos anos 60 e início dos anos 70, investe em uma série de ações. Sabotagens, expropriações econômicas e de armas, sequestros de dirigentes políticos e patronais, né, que eram malquistos pelos trabalhadores, apoio armado a greves, a ocupações de fábricas. E entre 68 e 70, a FAO vai impulsionar, junto com a tendência, a criação de um outro braço de massas, que foi chamado de resistência obrero-estudantil, né, resistência operária estudantil, de trabalhadores e estudantes, né, e que vai ter por objetivo reunir também um campo combativo, etc., não só do movimento sindical, mas também do movimento de bairro e do movimento estudantil. Né? Então, com essa estrutura de massas, né, a tendência, a ROI, a FAO vai chegar a ter essa influência que eu comentei com vocês, de mais ou menos 1/3 dos sindicatos da CNT, e a direção de sindicatos importantíssimos, por exemplo, FUNSA, né, que era um sindicato dos trabalhadores da indústria de pneus, era a maior indústria do Uruguai naquele contexto, né, o grande dirigente desse sindicato pertencia à FAO, e num determinado momento, no golpe, né, esse sindicato ele assume a cabeça da CNT no momento de greve geral, quando se dá o golpe. Depois eu comento um pouco para vocês. E a FAO participa também nessa iniciativa mais ampla da Frente Estudantil Revolucionária. 71 é um ano importante, porque o que vai acontecer é que a FAO, junto com aquelas organizações, vai ser recolocada na legalidade, porque o governo promove, né, um processo de eleições. É o ano em que se forma a Frente Ampla e que grande parte da esquerda resolve se dedicar às eleições. Grande parte da força das massas
da Federação Anarquista Uruguaia, ligadas à tendência e à resistência obrera estudantil, né, acabam ingressando nesse processo da criação da Frente Ampla, né, e a influência do modelo chileno, ou seja, da via socialista por meio das eleições e sem grandes processos de violência, etc., começa a fortalecer não somente a linha do Partido Comunista que vinha em decadência desde a Revolução Cubana, mas também a formação da Frente Ampla. Como vocês sabem, a esquerda fracassa nas urnas, né, não tem nem 20% dos votos, e é eleito um presidente conservador que vai preparar o terreno para o golpe militar. A FAU também participa daquela conhecida fuga, né, tem documentários, filmes, aquela fuga de 111 presos, né, da penitenciária de Punta Carretas. 3 daqueles 111 militantes que sempre foram chamados de Tupamaros eram da FAU, né, dirigentes importantes. E em 72, a repressão acaba com os Tupamaros, né? No entanto, a FAU e a UPR continuam ainda com atuação de massas e armadas e começa a programar um recuo estratégico para a Argentina, né? A FAU e a resistência obreira estudantil veem nesse contexto possibilidades de golpe e são acusados de alarmistas. Outros setores da esquerda achavam que havia chance de um setor do exército mais progressista se aliar com a esquerda, com o movimento de massas, acha que essa ideia do golpe era um alarme sem sentido, né, quando na realidade dentro de alguns meses ele vai ser efetivamente levado a cabo. Em 73, muitos militantes da OPR vão ser presos, né, e a ida a Buenos Aires termina acelerada. Essa é minha filha. E a ida a Buenos Aires é acelerada, e desde então, até 76, né, quando acontece o golpe na Argentina, a FAU permanece na Argentina, continua sua militância da maneira que foi possível. Há um episódio relevante também entre 74 e 75, quando alguns militantes da FAU participam da fundação do Partido por la Victoria del Pueblo, né, que é um partido que existe até hoje, PVP, no Uruguai. E a FAU vai existir até 76, quando no momento do golpe argentino, 50 militantes são mortos, né, e praticamente essa experiência termina, né, na sua primeira fase, e ela vai continuar de 1986 para frente, quando se refunda a FAU e se recomeça o processo de luta novamente. Estratégia com foco na questão das armas e da violência. Aqui eu trouxe para vocês a Helena Quinteiros, né, professora, militante da ROI, articulou a militância estudantil e sindical, foi presa e permanece desaparecida, né, no Uruguai. Leão Duarte, morador do Cerro, operário da carne e depois da FUNSA, da indústria de pneus, dirigente sindical, fundador da CNT e da ROI, preso também desaparecido. Bom, o que defendia a FAU em termos de estratégia? Estratégia geral, transformar o Uruguai numa sociedade socialista libertária e abrir condições para a internacionalização da revolução na região. Ponto de partida é aquela análise de conjuntura: capitalismo dependente em crise, estado de endurecimento progressivo autoritário, mobilização dos trabalhadores em alta e uma cultura política de resistência. Ponto de chegada, objetivo finalista, né, destruição do capitalismo do Estado, das classes sociais e construção daquilo que eles chamaram de poder popular, ou seja, um processo de socialização generalizado na esfera política, econômica, cultural, social de maneira geral, por meio de uma revolução social violenta. Essa revolução deveria ser protagonizada pelos trabalhadores, atuando ao mesmo tempo no nível de massas e no nível militar, armado. E aqui já tem algumas noções importantes para a gente começar a entender a concepção de revolução da FAU, e daqui a pouco nós vamos ver como é que eles mobilizam o seu aparelho armado para promover esses objetivos, né? A revolução social, em primeiro lugar, ela é violenta; em segundo lugar, ela não significa e não implica a tomada do Estado; e em terceiro lugar, ela não é obra de minorias. Então, a violência das classes dominantes
né, exigiria, segundo a militância da FAO, um processo revolucionário violento. Não há possibilidade para a FAO de um processo de transformação de grande envergadura sem a utilização da violência. O que eles vão dizer é, não há proprietário que vai ser expropriado, não há aparelho de Estado que vai ser destruído e que não vai responder com violência a esse tipo de processo. Ou seja, há necessidade de uma estratégia revolucionária que implique, né, a violência. Segundo, o Estado, e isso tem uma relação com a posição anarquista, né, bastante clássica, o Estado é um organismo de minorias e dominador em todos os casos. Não há estados de maioria. Não cabe a classe trabalhadora dentro do Estado. O Estado, portanto, implica, né, em todos os casos, vários tipos de dominação, dentre elas uma dominação de tipo político-burocrático, em que o processo de decisão é monopolizado por uma minoria em detrimento da maioria e particularmente dos trabalhadores. Implica dominação, e aí também é uma crítica anarquista bastante clássica, vamos dizer assim, não há possibilidade de um Estado que não seja dominador e que não protagonize uma dominação de classe. A leitura, por exemplo, do processo soviético dos anarquistas sempre foi que a manutenção do Estado simplesmente elevou um setor, né, que estava ligado ao movimento operário, à burocracia e à condição de uma nova classe dominante em que a situação do campesinato, dos trabalhadores, continuou uma situação de exploração e de dominação em todas as esferas, né? E aqui eles vão apontar, né, os limites das revoluções do século XX e fazer essa leitura que eu falei para vocês. A revolução para eles deve ser obra das massas. Então, quem faz a revolução não é um partido, não é um aparelho armado com 2, 3 centenas de militantes. A revolução social é promovida, deve ser promovida pelas massas, atuando, né, ao mesmo tempo nessas linhas, em seus organismos sindicais, em conselhos e sua linha armada, né? E aqui se trabalha com uma noção de sujeito que não é o operariado urbano e industrial, mas uma noção de sujeito que inclui trabalhadores formais, informais, precários, marginalizados, pobres de maneira geral, tá? E, enfim, eu trouxe 2 frases aqui que são utilizadas pela militância da FAO em vários momentos, essa ideia de criar um povo forte. Então não há para a militância da FAO aquela ideia de que é o partido, é a organização política que deve levar a consciência às massas e é o partido que deve encabeçar a noção de processo revolucionário, porque só o partido tem consciência essa noção de transformação de longo prazo. Não há, ou seja, a função da organização política, nós vamos ver isso, mas é criar um povo forte, ou seja, estimular, né, um conjunto, um movimento de trabalhadores em que se forjem novos sujeitos para um processo de transformação e fazer isso que eles estão chamando aqui de construir o poder popular, ou seja, fazer com que esse processo de enfrentamento vá constituindo o germe da nova sociedade no seu próprio processo de luta. A libertação, a autogestão, o processo de igualdade, etc., não é algo que fica para um futuro distante, mas que deve começar a ser implantado desde os próprios processos de luta. E aqui vem a ideia da organização política anarquista, né? A FAO se refere a essa organização política muitas vezes como partido, tá? Ou seja, quando a FAO se refere ao partido, significa uma organização específica anarquista que deve protagonizar a ação direta em todos os níveis. Explico para vocês. Em primeiro lugar, uma organização que contribua diretamente no processo revolucionário por meio de uma estratégia e de um programa coerente. Tá? Então não é uma organização anarquista que serve qualquer estratégia, que serve qualquer programa. É uma organização que tem uma estratégia clara e um programa claro. Na discussão da ciência política clássica, vamos dizer assim, é um modelo de partido de quadros, tá? Não é um partido de massa. Ou seja, tá, há critério de ingresso, há nível de compromisso, há democracia interna e relação complementar com os movimentos de massa. Isso é uma distinção fundamental do modelo de partido leninista, depois trotskista. Ou seja, não há o centralismo democrático, né, em que as bases são ouvidas e depois há uma direção que toma a decisão. As decisões são de fato construídas de baixo para cima, pela base, né, são decisões autogestionárias federalistas, e o partido não estabelece relação de hierarquia e de dominação em relação ao movimento popular. A FAO vai usar essa ideia do pequeno motor, querendo dizer que a função da organização política do partido, portanto, é estimular um movimento de massa
né, que consiga ter capacidade transformadora e não se sobrepor, e não dar a linha no movimento de massa, e não promover o que a gente chama de substituísmo, ou seja, substituir a própria classe no processo de luta, de enfrentamento, né? Então a ideia seria fortalecer a proposta anarquista, ganhar força social entre os adversários e os inimigos e coordenar esse processo de luta, né, que poderia culminar num processo insurrecional e revolucionário. O que eles chamam de ação direta em todos os níveis é que a organização anarquista, o partido anarquista, deve atuar, portanto, entre as massas, deve ter uma linha militar e deve também trabalhar com aspectos ideológicos, com propaganda, entre outros aspectos, como nós vamos ver. Como a FAU se organizou por dentro para levar esse processo a cabo no período que nós estamos estudando aqui? A FAU, nesse período, para vocês terem uma ideia, a depender das fontes, ela tem mais ou menos 350, 500 militantes nesse período. Tá? Lembrando para vocês que é um partido de quadro, tá? Não participa, depois eu vou falar para vocês, mas para a pessoa entrar, por exemplo, no aparelho armado da FAU, tinha todo um processo de avaliação, inclusive de equipe de psicólogo, né? Processo de preparação, de formação técnica, de formação política, porque para eles é isso, não é simplesmente filiar pessoas despreparadas do ponto de vista técnico ou político. O partido de dirigentes sindicais, um partido de gente com muita capacidade técnica, de capacidade de mobilização, né? Então por isso que é o modelo do partido de quadros, né? Desses 350 a 500, a depender do momento, entre 60 e 100 fizeram parte do seu braço armado. Tá? Nós vamos ver que isso é um outro aspecto que a FAU cuidava para que esse braço da organização não ficasse muito grande para se sobrepor a todos os outros, né? Existia uma Liga Federal, que nós vamos ver aí no organograma, né, de delegação das instâncias, e é engraçado, a FAU ela tem nome para tudo, né? Então a Liga Federal chamava Fomento, né? Aí depois vocês vão ver, o braço armado chamava Aguilar, o braço de massa chamava Alejandra, e não só os militantes tinham outros nomes, mas todas as instâncias e ações têm, você vai ler os documentos, tem que ter um tipo de dicionário para conseguir entender. Então a FAU tem essa Liga Federal, tem um braço armado, a OPR 33, que eles chamam de Aguilar, né, 3 unidades operativas, cada um mais ou menos com 3 equipes de 5 pessoas, né, isso dá aí mais ou menos 45, 60 pessoas, a depender do momento, né, uma unidade médica e psicológica e uma unidade de informação. O braço de massas, a resistência obreira estudantil, que eles chamavam de Alejandra, né, que era constituída por células, né, sindicais, comunitárias, estudantis, e a organização também promovia outras atividades. Existia um trabalho particular de apoio às movimentações de massa, uma instância chamada de Violência FAI, toda a parte de serviços e as publicações, propaganda, formação, produção de teoria. Então aqui vocês podem notar como é que funcionava mais ou menos a FAU por dentro. Tá? Você tem uma liga, né, que é a Liga Federal, onde há delegação dessas organizações, o braço armado, né, a OPR 33, que tem 3 unidades operativas, né, elas tinham esses números, acho que talvez para despistar a repressão, era 8, 10 e 12, né? Depois uma unidade médica e psicológica, e essa preocupação sempre foi uma preocupação muito grande da FAU, que era não só a preparação psicológica das pessoas que iriam fazer parte do aparelho armado, como o acompanhamento dessas pessoas no curso da luta, né? A FAU sempre teve essa noção de que isso era um dos fatores que fazia muitos militantes se desmotivarem, muitas vezes perder a razão e etc. E isso era era objeto de bastante preocupação para dar um estofo para as pessoas terem condição de fato de se envolver num processo desse tipo. Uma unidade de informação, Violência FAI, que eu não vou falar muito, mas é uma instância voltada para esses apoios às mobilizações de massa, tipo greve, que o patrão manda milícia, essa instância em geral ia lá para fazer o apoio armado a essas lutas. Serviços técnicos, que envolvia a falsificação de documentos, e tem várias histórias também interessantes, quando eles ocupam lá o espaço no Uruguai, que faz passaporte, começa a emitir passaporte para a militância inteira e tal. E depois o braço armado, o braço de massas, que não vou falar muito hoje, que não é o foco, né, com as diversas células aí, sindicais, comunitárias, estudantis, e trabalho
de uma organização política, Secretaria de Organização, né, que coordena esse funcionamento todo, relações, né, relações políticas, relações sociais, finanças, propaganda, formação, teoria. A FAO produzia um informativo chamado Cartas da FAO, né, que era como se fosse um boletim, tiragem semanal de 5.000, né, e fazia essa distribuição clandestina nos sindicatos, etc. Tem algumas cartas que estão editadas que são muito boas. Então esse é o braço armado, tá? E esse é o braço de massas. O braço de massas, como eu disse para vocês, intervinha basicamente em 3 frentes. Uma sindical, e aqui tem um pouco essas estatísticas, assim, a depender do momento, 100, mas chegando a 300, em algumas estatísticas até 400 mil trabalhadores. A tendência, com 1/3 ali dentro, né, também influenciado pela ROI, a intervenção no movimento comunitário, por exemplo, como o Ateneu do Serra, entre outros, e o movimento estudantil, né, então era assim que a FAO incidia no movimento de massas. E nesse esquema, a FAO enfrentava 2 adversários, no outro caso, inimigos. Por quê? Porque a conjuntura do Uruguai ela era muito particular. Você tinha a principal força armada, eram os tupamaros, que só atuavam na luta armada. E a principal força do movimento de massas era o PCU, que só atuava no movimento de massas. E, de certa maneira, não havia grandes conflitos entre os tupamaros e o PCU, porque cada um achava que o outro estava completamente errado, mas como eles não disputavam os mesmos espaços, né, eles estavam... Algumas vezes tinham mais ou menos simpatia pelas coisas, mas nunca houve uma disputa mais acirrada. Quem vai enfrentar essa disputa nos 2 espaços é a FAO, porque a FAO, no trabalho armado, fazia esse debate, muitas vezes fez ações com os tupamaros. Os tupamaros para a FAO são adversários, tá? Ou seja, se reconhece que eles estão lutando pelo mesmo objetivo, e no nível de massas eles vão enfrentar o PCU. O PCU para a FAO está elevado a nível de inimigo, no sentido de que para eles, nós vamos ver a crítica do COPEI, é que eles são contra-revolucionários. Tá? Então, o documento que nós vamos avaliar aqui daqui a pouquinho, ele faz uma dura crítica, né, e propostas em relação a esses 2 adversários, esses 2 inimigos que estavam sendo enfrentados aí no braço armado e no braço de massas. Como conclusão da estratégia geral, a gente pode dizer que a FAO, né, era a segunda força de massas, a segunda força armada, entretanto, a única organização que atuava nessas 2 frentes. Porque, como eu disse, as outras forças, apesar de majoritárias, tinham incisão, né, ou incidência só num ou num outro campo. Né. Uma organização de minoria ativa, ou seja, uma organização que o número de militantes, nós estamos vendo, é bastante reduzido, né, mas que, em função, né, da sua coerência, da sua estratégia, conseguiu ter uma influência bastante significativa. Essa estatística proporcional coloca o exemplo uruguaio dentro dos grandes casos do anarquismo mundial. Foi um dos poucos casos em que o anarquismo teve uma influência num volume de pessoas que absolutamente comparável a outros, por exemplo, Espanha, foi menor, mas que proporcionalmente é maior, tá, em relação ao total da população do país. E aqui a gente entra na análise desse documento que eu coloquei para vocês, que é chamado de COPEI, que vai fazer então essa discussão mais pormenorizada aí da questão da violência e da luta armada. O documento COPEI é um documento que tem o nome de um partido conservador da Venezuela. Então, como outras coisas, né, tem um nome aí feito para despistar a polícia. Ele foi escrito em 72, assim que os tupamaros tinham sido massacrados pela repressão, né? O MLN ele praticamente deixa de existir em 72, né? E ele é constituído por documentos e cartas produzidos semanalmente. Então, para quem não leu os documentos, eu falo isso, e para quem leu, né, eu faço um comentário a posteriori, vocês não devem ler o COPEI como um documento acadêmico, como um documento de uma pessoa ilustrada que foi lá, sentou e escreveu um tratado sobre a luta armada. O COPEI, se vocês pegarem, é um documento que, por exemplo, como são cartas semanais, e essas cartas eram todas distribuídas na clandestinidade, muitas vezes os temas vêm e vão, porque tinha pessoas que pegavam uma carta dessa, mas não pegava outra. Então o tema, às vezes, ele é tratado um pouco num pedaço, outro pouco num outro pedaço. Então não é um texto, vamos dizer,
que do ponto de vista da economia do texto seja um texto de método, de começo, meio e fim, um texto acadêmico. Um texto militante, muitos desses militantes que redigiram esse documento, por exemplo, o Juan Carlos Mechoso, que eu falei para vocês, uma figura dirigente sindical, criador da OPR, também esse que está vivo até hoje, estudou até a 5ª série, por exemplo. Né, morador até hoje lá do Cerro e tudo. Então, esse é o perfil da militância que vai trabalhar. Então, a gente não pode analisar esse documento como se fosse um documento simplesmente acadêmico, né? Levar em conta esse contexto da clandestinidade e tudo mais. Como eu coloquei, ele discute essa prática da FAO anterior, ele formaliza um pouco das posições que já aconteciam na prática, então é um documento que chega depois que uma prática bastante antiga já vinha sendo levada a cabo, formaliza uma coisa a posteriori. E esse documento tem as seguintes linhas. Primeiro, uma crítica ao Partido Comunista Uruguaio em particular e ao reformismo em geral, em que eles vão apontar que essa atuação legalista no campo sindical e eleitoralista no âmbito político é incapaz de promover uma transformação de maior envergadura. Para a militância da FAO, né, esse tipo de ferramental da luta sindical, sempre dentro da legalidade, né, e os processos de eleição são ferramentas do sistema vigente de dominação. E que ninguém destrói o sistema com as ferramentas utilizadas ou criadas por esse próprio sistema. E para eles, né, o Partido Comunista estava preso nessa ideia da negação da violência, né, nessa ideia de focar os seus esforços na mobilização de massa sempre dentro da legalidade, né, focando seus esforços nas eleições, muitas vezes crendo que a repressão ela é sempre impossível de ser vencida e que, portanto, né, é melhor priorizar a legalidade para que essa disputa seja feita no campo sindical e nas reivindicações e nas eleições. Para a FAO, apesar do discurso, algumas vezes apontando essa ideia da revolução, a prática do Partido Comunista Uruguaio é uma prática contra-revolucionária, ou seja, mesmo que na fala exista uma vontade de fazer uma transformação, sempre na conduta é uma atuação de conciliação, como por exemplo no momento do golpe, que vai sair a greve geral e que o Partido Comunista começa a negociar para sair da greve geral, em função do golpe de Estado. Quer dizer, há uma série de fatos que vão mostrando para a FAO que, mesmo independente de alguns discursos ali radicalizados, né, há uma prática contra-revolucionária. Para a FAO, o Partido Comunista e o reformismo se sustentam nessa ideia do mito da insurreição, ou seja, sempre é colocado como um ideal impossível de ser alcançado, nunca há condições para que se comecem processos mais radicalizados, né? Deve haver sempre uma espera, que para os militantes da FAO era isso, assim, uma espera que nunca chega, né, um momento de radicalizar as lutas, né, e que qualquer ação radicalizada é chamado por eles de aventureirismo. Ou seja, qualquer processo de enfrentamento mais radical, isso é aventureiro, isso aí não faz parte da nossa linha e tudo mais, né? E a crença numa capacidade e numa espontaneidade das massas que para a FAO não existe. E aqui é engraçado, vocês vejam, são os anarquistas acusando os comunistas de espontaneísmo, né? Dizendo que eles acreditam nessa espontaneidade das massas, nesse dia que as massas vão sair às ruas e vão protagonizar um episódio de transformação, e que isso simplesmente não se conforma dessa maneira, né? Essa ação exclusiva no nível das massas não proporciona condições da revolução, e do ponto de vista da FAO, eles subordinam o aparelho político partidário à luta sindical. E aí vem uma crítica, que é mais o foco do Copei, aos tupamaros e ao foquismo. É uma crítica fraterna, até todos os documentos, assim, eles fazem questão de dizer que os companheiros, que fizeram muitas ações juntos, que reconhecem a contribuição dos companheiros para o processo de luta, né? Mas realizam uma crítica do foquismo em geral e utilizam os tupamaros como exemplo, né? Eles vão pegar aí a teorização do Debré e um pouco como é que eles viram o foquismo sendo levado a cabo ali no Uruguai. Para eles, essa ideia do foco, né, o foquismo em geral, tem problemas estratégicos de fundo e é incapaz de promover o socialismo. Tem sido responsável, lá em 72, segundo a FAO, pelas principais derrotas revolucionárias no continente, né? Para eles,
essa leitura de que foi o foquismo que permitiu a chegada do socialismo em Cuba está errada. E a exportação desse modelo mais errada ainda. Então, para eles, nós vamos ver daqui a pouco, não foi simplesmente o foco guerrilheiro que conseguiu promover a transformação em Cuba, né? Se vai ter um questionamento ainda bastante cuidadoso, mas em relação a que tipo de socialismo estava sendo promovido em Cuba, não é? E mais, em que medida esse modelo, né, do foco rural e etc., que eles vão tratar daqui a pouco, teria condições de ser exportado para outras realidades sem uma análise de contexto mais aprofundada. O que eles vão dizer é, para o Uruguai, esse modelo não se adapta. Então há uma crítica mais geral e há uma crítica mais contextual, dizendo que naquela situação a importação dessa estratégia não era suficiente. O simplismo de sua avaliação para as condições de implementação do foco, assim como o rechaço da ação urbana por parte importante de seus defensores, o que não era o caso dos tupamaros, né, que tentaram trazer elementos do foco para uma ação urbana, seriam também condenáveis. Dentre os aspectos problemáticos do foquismo, o que a FAO vai apontar? Primeiro, estabelece um atalho inviável no seio de um processo que é duro, de longo prazo e exige intervenção em todos os níveis. Então, para a FAO, o foquismo é uma tentativa de abreviar o processo revolucionário, né, que não é um processo simples, um processo rápido, né, um processo com pouco trabalho, especialmente nós vamos ver aqui trabalho de massa, de organização do nível armado, né, e que, portanto, né, é insuficiente para promover um processo revolucionário. Segundo, subestima o trabalho de massas e o papel do partido, né? Ou seja, não há adesão das massas, pois não há linha e nem trabalho de massas, não há coordenação política do processo, porque não há partido, e é a violência que guia o político e não o contrário. Então a FAO vai dizer o seguinte: não é possível conquistar o apoio das massas com essa ideia que foi colocada de que você vai gerar, né, um foco e que o foco ele vai gerar um apoio quase que automático. Nós vamos ver um pouco por conta dessa dinâmica da ação-repressão dos trabalhadores. Eles vão dizer, se não há um trabalho concreto de uma linha de massas, esse apoio das massas ele não acontece, né? Não é as armas que devem controlar o partido. Nós vamos ver, é o partido que deve coordenar a ação armada, né? Então, enfim. Terceiro, foco restrito na violência militariza a organização das lutas e o próprio processo de transformação. Forjam-se hierarquias e a minoria de revolucionários se afasta das massas. O que eles vão dizer é que o processo organizado somente na luta armada, ele tende a se hierarquizar e a organização e o próprio processo de luta se militarizar no sentido das hierarquias, etc. E que isso tende a produzir um processo de transformação que mantém essas características e que, portanto, não contribui com a emancipação popular. Quarto lugar, o apoio se apoia nessa noção voluntarista de que com as armas se pode modificar tudo, no equívoco de que a violência necessariamente gera simpatia, cria consciência e mobiliza trabalhadores. Em suma, quer mudar a ideologia sem trabalho ideológico. Aqui uso ideologia, tá? Não é no sentido marxiano, tá? Ideologia no sentido de conjunto de ideias e da relação com as práticas sociais. A FAO vai apontar algumas suposições do foquismo que para eles estava muito evidente que não se confirmam na prática. Primeiro, essa noção de propaganda pelo fato, que é uma noção importante do foquismo e que também existe no campo anarquista, tá? Que espera mobilizar pelos atos de violência e assim atingir o emocional das massas, levando as lutas sem maior esforço, isso não tem qualquer respaldo na realidade. Tá? Isso, a gente poderia fazer uma comparação, né? Quem viu aquele final do filme do V de Vingança, né? Aquilo ali, na realidade, segundo a militância da FAO, não existe. Você estourar uma bomba, a população olhar e falar, nossa, vou para as ruas fazer a revolução, porque eu vi aquilo ali acontecendo. E aquilo, de certa maneira, não estou brincando um pouco com a história do foco, mas isso no anarquismo também foi comum em algumas localidades, aí, a depender da época. Para eles não há comprovação histórica de que isso aconteça. Em segundo lugar, essa dinâmica ação-repressão na qual se baseia o foquismo, ou seja, que o foco começa a provocar a repressão e que essa dinâmica de ação-repressão vai criando as condições que, de certa maneira, obrigam as massas a encampar um processo revolucionário, né? Ela também
não se comprova, né? E essa expectativa de que é a repressão que deve empurrar os trabalhadores à revolução, do ponto de vista da FAO, simplesmente não se confirma, né? Não se aplica na realidade. O modelo de organização foquista não estabelece critérios adequados de seleção e formação técnica e política. Isso para eles era muito evidente nos tupamaros, que a gente conversa, por exemplo, com os velhos que tiveram, eles contam que a seleção era quase, como a gente vê aí em alguns setores da esquerda, a gente brinca, você vai na festa e sai filiado, era mais ou menos assim a seleção, ou seja, muito aberta, né, muito estudantada, querendo participar do processo de luta armada, treinava 4 dias lá, punha para dentro do processo, né, e aí começava a protagonizar uma série de episódios, em certa medida, desastrosos, né. Então isso para a FAO faz com que a organização esteja sempre despreparada e vulnerável. Eles defendiam um modelo de revolução, estou chamando aqui de revolução em 2 tempos, né? Ou seja, tinham por objetivo concretizar um processo revolucionário como uma tarefa de longo prazo em 2 movimentos. O primeiro deles, que eles chamam de insurreição popular, ou seja, um processo revolucionário, de fato, de enfrentamento mais radicalizado, de destruição do capitalismo, do Estado das classes, né, de construção do poder popular, que eu falei para vocês. Só que eles previam, como nós vamos ver, um segundo processo, né, de luta de libertação nacional, porque para eles, né, na situação do Uruguai, naquele contexto, protagonizar um episódio revolucionário implicaria, né, numa invasão, nós vamos ver, eles esperavam que isso pudesse acontecer por parte do Brasil, né, e que eles teriam que passar por um segundo momento, que seria um tipo de luta de libertação nacional para a retirada das forças estrangeiras do país e a consolidação do poder popular. Eles falam, né, a revolução é ao mesmo tempo socialista e nacional, nesse sentido, né, de que, em primeiro lugar, se deveria promover o processo insurrecional revolucionário e, em segundo lugar, lutar para garantir esse processo do ponto de vista nacional. Como é que funciona essa ideia da insurreição popular para a FAO? Realizada por uma atuação concomitante de massas e armado, né, a ser coordenada pela organização política, é o partido, né, a organização política que harmoniza a luta de massas, a qual cria as condições para a insurreição, e a luta armada, que é o que eles estão chamando de elemento de choque e ruptura com o processo institucional, né, a política que deve coordenar as armas, e o partido deve poder realizar ações públicas e clandestinas. Isso é uma outra crítica da FAO também, as organizações que eram completamente públicas ou as organizações que eram completamente clandestinas. Para eles, a organização política precisa conseguir atuar nesses 2 níveis. A revolução não se origina no espontaneísmo das massas e nem no voluntarismo do aparelho armado. Não é possível ela ser gerada somente pela luta armada sem apoio das massas ou somente pela luta de massas sem a questão das armas e da violência. E aqui eles estão fazendo uma crítica exatamente à posição do Partido Comunista e dos tupamaros. O processo insurrecional revolucionário não pode se militarizar. As massas, protagonistas desse processo, devem se acostumar a decidir o seu próprio destino, tomar suas próprias decisões, ou seja, né, o processo de autogestão dessas lutas deve ser levado a cabo ainda, né, durante esse processo insurrecional e revolucionário. Né. As lutas não podem ter que avançar o tempo todo. E aqui eles vão criticar aquelas concepções que se apoiam na noção de que a luta armada ela deve crescer permanentemente até o momento de se criar um exército que possa fazer frente, né, ao exército inimigo. E para eles, então, a luta armada ela tem que ter essa possibilidade de avançar e retroceder. No entanto, no momento em que se inicia um processo insurrecional, para a FAO, esse é um ponto sem retorno, vamos dizer assim, em que a insurreição se concretiza ou então ela é dizimada pela repressão. Há 3 condições para a vitória, né, do ponto de vista da insurreição popular. Em primeiro lugar, né, um aparato armado clandestino, bem preparado e treinado de antemão. Então não existe essa ideia de criar um aparelho armado que seja, né, que não tenha experiência, que não tenha uma prática bastante anterior. Né? O apoio de um setor importante das massas, então aqui eles estão reafirmando isso, mas não há processo revolucionário sem o apoio de um setor significativo das massas. E um trabalho de desmoralização, desintegração das forças de repressão.
né, outros elementos, aí, como a desesperança das massas, endurecimento político, diminuição das influências ideológicas da burguesia, também são condições importantes. Eles citam 3 episódios que, para eles, conseguiram avançar até um processo de insurreição mais ou menos parecido com esse que eles preconizam. Em primeiro lugar, o Bogotazo, processo na Colômbia em 48, as lutas na República Dominicana em São Domingos de 65 contra a invasão dos Estados Unidos, e o Cordobaço da Argentina de 69. São modelos insurrecionais aí mais ou menos próximos que eles vinham defendendo. Então a gente falou da insurreição popular, o primeiro momento revolucionário, o segundo momento, a libertação nacional. Então, como eu disse, com a derrota das classes dominantes uruguaias, eles acreditam que possivelmente haveria uma intervenção estrangeira e acreditavam que seria o Brasil ou outras forças imperialistas que interviriam no Uruguai, né? E a Revolução deveria conseguir afastar a intervenção estrangeira do país, né, num tipo de luta de independência. E aqui, eu não vou nem entrar muito nesse tema, mas a FAO, se vocês lerem nos documentos, ou mesmo nos livros, vai tratar essa ideia do processo de libertação nacional chamando isso de nacionalismo. Isso tem toda uma explicação na história do anarquismo. Para resumir em três frases para vocês, o anarquismo ele foi construído a partir de uma história eurocêntrica, né? E a partir dos países centrais. E toda a luta anti-imperialista dos anarquistas, que foi muito grande, né, em diversas localidades, ela terminou sendo apagada porque ela está fora desse eixo majoritário de onde se contou a história do anarquismo. Então, isso chegou, né, em todos os lugares muito pouco, e a FAO, de certa maneira, ela chega, por meio da sua reflexão e da sua prática, a reflexões muito próximas do que os anarquistas tiveram a vida toda, né, mas chama isso aí de nacionalismo, que do meu ponto de vista não tem nada a ver. O nacionalismo é outra coisa, um processo que se defende uma aliança de classe, né, contra o inimigo estrangeiro, mas a FAO sempre defendeu a posição de libertação nacional clássica dos anarquistas, né, internacionalista, classista, e portanto é uma luta contra o inimigo estrangeiro, mas sem aliança de classe dentro do próprio país, né, e de perspectiva revolucionária. Então, apesar de eles chamarem isso aí de nacionalismo, do meu ponto de vista, usa um termo inadequado. E aí eles vão dizer o seguinte: a gente precisa pensar o objetivo, o início e o fim da guerrilha. Para que se faz guerrilha? Quando ela começa e quando ela termina? E a FAO vai dizer o seguinte: se o objetivo for a independência colonial ou a democratização, né, ou seja, ela vai começar esse processo de luta e vai terminar no momento que acontecer a libertação nacional ou o processo de democratização, esse tipo de processo, né, ele tende a ser mais facilitado em função da possibilidade de aliança com as classes dominantes do próprio país. Ou seja, você está lutando contra uma exploração estrangeira. É possível estabelecer uma aliança desse tipo. Você está lutando, por exemplo, contra um processo de ditadura militar. É possível que as classes dominantes se juntem nesse processo. Então, o que a FAO vai colocar é que, ainda como um processo de independência ou de democratização, os interesses centrais das classes dominantes não estão colocados em xeque. E eles interpretam o processo cubano nessa chave. Ou seja, a Revolução Cubana foi um processo de luta por democratização e, portanto, ela foi facilitada. E nós vamos ver que é nesse sentido que a guerrilha possui, né, uma capacidade ali naquela condição. O que é muito diferente da luta pelo socialismo. Por quê? Porque a luta do socialismo, ela termina com a expropriação dos proprietários, né, com a extinção, né, do aparelho de Estado, com o estabelecimento de ferramentas de poder popular, né, com a socialização em nível generalizado, e isso coloca obrigatoriamente as classes dominantes do próprio país na condição de inimigas. Não é? Então, não há qualquer possibilidade de aliança com as classes dominantes para se promover o socialismo, e isso dificulta muito a luta nesse sentido. A guerrilha, do ponto de vista deles, não tem condição de derrotar num combate frontal as classes dominantes locais, né? E por outros motivos, a gente já fala, né? Não funciona em casos de transformações sociais. O que a FAO vai dizer é, o modelo da guerrilha, ele funciona para a independência nacional, funciona para processo de democratização, não funciona para socialismo. Tá?
Então, o caso uruguaio é de luta pelo socialismo, portanto, a guerrilha sozinha não é suficiente para esse processo. Para eles, não há casos históricos em que uma guerrilha, por si só, conseguiu implantar o socialismo. Na discussão deles de guerrilha urbana, eles vão dizer que essa guerrilha deve ser levada a cabo juntamente com um trabalho de massas consistente e contribuir com todas as modalidades de violência, que para eles são 4. Primeiro, apoio aos movimentos de massa, greves, ocupações de fábricas, operações com finalidade de propaganda econômica, aquisição de equipamentos, etc. Terceiro, operações militares que têm como alvo as forças inimigas para desgaste material psicológico, impondo derrotas parciais ao inimigo, e operações para destruição do aparelho repressor inimigo, envolvendo o fim do poder político e das classes dominantes. Ou seja, para eles, a guerrilha tem uma função muito importante, em especial nessas 3 primeiras modalidades, e depois ela exige um aumento, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que vou começar a fechar, mas nós vamos ver daqui a pouco que não é um modelo de guerra popular, não é um modelo de enfrentamento face a face, exército versus exército, que eles enxergam uma limitação nessas possibilidades na cidade, mas que há sim a necessidade de um crescimento, né, dessa guerrilha para um formato talvez de milícias e que possa de fato se reforçar e enfrentar a repressão de maneira mais eficaz. Ainda sobre a guerrilha, ela não pode ser linear, né, tem que conseguir avançar e recuar, não pode ter que crescer sempre. Depois, deve evitar o enfrentamento frontal à guerra aberta. Né? Então, para eles, diferente do MLN, dos Tupamaros, o objetivo da guerrilha não deve ser constituir um exército para enfrentar o inimigo numa guerra aberta. Né? Então, a guerrilha ela precisa adquirir, ou precisa possuir autonomia relativa. Então, para eles isso é importante. Quem determina a estratégia é a organização política. Não é a guerrilha que resolve a estratégia. Ela tem autonomia tática, mas quem define a estratégia é a organização política. E tamanho limitado. Né? Então, para isso, e isso a FAO teve o tempo inteiro, uma preocupação de não militarizar, de o braço, por exemplo, militar não se tornar 15 vezes maior do que o braço de massa, por exemplo, e as armas começarem a dar a linha na organização. Evitar o espontaneismo e as ações fora de contexto que não contribuem estrategicamente ou que isolam os protagonistas das massas. Então não é qualquer ação que serve, o aparelho armado não pode ter autonomia de decidir qualquer coisa, isso precisa ser pensado, né? É necessário lidar adequadamente com as consequências da repressão e o processo de ingresso e formação tem que ser rigoroso. Seleção, né, equipe de psicólogos, formação técnica, formação política. Se vocês lerem essa entrevista com o Becioso, eu publiquei em português recentemente na internet, tem lá o relato de uma experiência que eles chamam da Escoelita, que era a escola de formação de quadros da UPR, e eles vão contar um pouco como é que funcionava isso no momento difícil de compartimentação da organização e tudo, e tem um cara que participou lá da Escoelita que conta um trecho. E enfim, eles vão comparar, né, nesse documento o modelo da guerra popular prolongada com esse modelo que eles estão defendendo da insurreição popular. Então, eles acham que esse modelo da insurreição popular que eles defendiam é diferente do modelo de guerra popular que eu acho que vocês discutiram, ou vão discutir aqui no curso do Diap e do Mal. O MLN, os Tupamaros, para eles, como eu disse, não seriam somente, né, uma organização foquista, mas teria por objetivo um crescimento e se conformar num exército para poder enfrentar as forças repressoras uruguaias de frente, né? Então, na interpretação da FAO, os Tupamaros tinham uma expectativa de aplicar esse modelo chinês-vietnamita nas cidades, né? E eles diziam que era essa dinâmica da guerra popular prolongada, ou seja, foco no campo, protagonismo da guerra rural e da guerra popular prolongada era diferente dessa dinâmica das cidades que preconizava a FAO, ou seja, o espaço urbano, a guerrilha urbana e a insurreição popular. Para eles, né, a guerrilha urbana não tem condições nas cidades de se converter num exército para protagonizar uma guerra aberta. E aqui eles vão explicar o porquê. Tá? Qual é a particularidade, e aqui
depois a gente pode conversar também, o Bruno, companheiro que está aqui, pesquisa o Abraham Guillen, que é um teórico da guerrilha que foi muito importante aqui na América Latina, anarquista também, que influenciou bastante a FAO, né, e outros guerrilheiros aqui da América Latina. Ele vai discutir um pouco acerca da problemática urbana, né, que é muito significativa. A FAO vai colocar o seguinte: quem atua nas cidades tem presença constante dos inimigos, porque a guerrilha urbana opera sempre em território inimigo. Você não tem o domínio do território para poder, como por exemplo se você estiver numa área rural afastada. Não há condições de realizar grandes concentrações e combates e nem para se estabelecer uma retaguarda eficaz nas cidades. A exigência de um grande número de pessoas, né, envolve não apenas critério de ingresso e formação frágeis, né, mas também muita infra e serviços. Então, para eles, nas cidades, nesse momento, que era um momento ainda que não havia condições claras de um processo revolucionário em curso, você montar, né, uma estrutura ampla, e para eles vão falar que os tupamaros foram pegos porque essa estrutura deles acabou ficando gigantesca, eles não conseguiam mais gerenciar aquela quantidade de armas, de apartamentos e etc. Né, isso vai trazendo um certo problema, né, muita infra e muito serviço. Essa atuação em território inimigo, somada à falta de possibilidade de grandes concentrações de retaguarda, critério de ingresso, de formação, implica um aumento exponencial da vulnerabilidade, né? E não é à toa, né, que as organizações foquistas elas foram destroçadas com maior facilidade, né, do que foi a FAO, né? A guerrilha urbana é e deve ser reduzida, né? Então, para eles, num momento como esse, em que não era um movimento revolucionário, não era um momento de insurreição popular, era um momento de crise em que se poderia eventualmente caminhar a isso, a guerrilha urbana não poderia, né, ter mais do que algumas centenas de membros, e portanto ela sempre seria mais fraca que as forças inimigas. A guerrilha, para eles, nesse momento, ela é sempre defensiva, né, do ponto de vista estratégico. Taticamente ela pode fazer ataques, mas do ponto de vista estratégico ela é sempre defensiva em relação à repressão, e só a insurreição popular no momento em que há, né, não somente um avanço do movimento de massas, uma radicalização do movimento de massas e um crescimento desse aparelho armado. Então eles não defendem a ideia de que a guerrilha pode chegar à vitória. Eles defendem que nesse momento, né, a guerrilha é a melhor ferramenta para tentar impulsionar essa condição pré-revolucionária, vamos dizer, uma condição insurrecional, e que nesse momento, né, os aparelhos armados vão ter condições de incorporar um maior número de pessoas, não são pessoas só vinculadas à organização, nesse formato das milícias, para poder fazer um enfrentamento mais aberto da repressão. Para eles, só a insurreição é capaz de partir para essa ofensiva e conquistar um processo revolucionário. Aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei, tá? Então são esses livros aqui, se depois alguém quiser eu posso mostrar. E aqui tem meu e-mail para quem quiser conversar comigo depois. A gente abre para as perguntas. Obrigado.